Olá concurseiro, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui o professor Gabriel Velasco, do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. Para você que não nos conhece, nós somos especializados em concursos municipais, tanto leis orgânicas quanto Estatuto dos Servidores e outras leis também, como Código de Postura, enfim, as leis que são basicamente criadas e também executadas nos municípios. Desde já eu te peço desculpa aí pela iluminação, tive um probleminha na ring light, mas não vou deixar de trazer o conteúdo para você, tá? Mas antes da gente começar, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba notificações dos vídeos que forem lançados aqui, conteúdos novos. Também eu te convido a dar o like aí, dar esse joinha aqui embaixo, apertar aí, ó, para nos ajudar no crescimento do canal e, dentro do possível, compartilhar o conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Tá bom? Então, não vou ficar falando muito sobre nós aqui, até porque você vai nos conhecendo no decorrer das aulas e também quando você começar a visitar o nosso canal, as playlists, nosso Instagram, você vai também conhecer mais da gente. Mas, basicamente, nós trabalhamos com leis municipais. Trazemos aqui conteúdos para te ajudar no dia da sua prova. Tá? Antes de eu ler aqui sobre o concurso, só para que você entenda, aqui na aula comigo, ok? Você vai estudar o estatuto, mas eu não passo por todos, tá? Os artigos, parágrafos, incisos, alíneas, não. Eu pego aqueles que são mais relevantes, até mesmo para a gente ser objetivo, ganhar tempo, explico, comento, enfim. Também temos o audiobook, que o professor André Monteiro está preparando. O audiobook é a lei orgânica e o estatuto em áudio, que aí você vai poder ouvir indo para a academia, tá? Indo para o trabalho, no trânsito, nos afazeres da sua casa, que é para você se familiarizar mais com a lei. E por último, nós trazemos o e-book de questões, ok? Que são 100 questões com gabarito, explicações, para que você treine o que você estudou, ok? Então, são 70 questões de lei orgânica e 30 questões sobre o estatuto. Mas no final de todas as aulas aqui, a gente também faz uma questão para treinar, né, e para guardar o conteúdo que nós estudarmos, beleza? Então, olha só, esse concurso ele oferece 64 vagas, inscrições do dia 22 de novembro ao dia 23 de dezembro. Prova no dia 2 de fevereiro, validade do concurso de 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério da administração. Beleza? Bom, então deixa eu te explicar o que você vai estudar, assim como eu fiz na lei orgânica, você vai entender o que você está estudando. Então eu vou fazer um paralelo também, tá? Vamos lá. Nós temos a CLT, que são as consolidações de leis de trabalho, correto? Então, quem está na iniciativa privada segue lá o que está na CLT, as regras da CLT. Quando você vem para o serviço público, em sua grande maioria, tá, você vai ser regido pelo estatuto, ok? Pensa na CLT, que tem lá, ó, direitos, deveres dos trabalhadores. O estatuto são os direitos, deveres dos servidores públicos. Qual a base do Estatuto dos Servidores? É a Lei 8.112, que rege os servidores civis, tá? Os servidores civis públicos da União, tá? Os funcionários públicos da União. Então, tem como base a Lei 8.112 e o Estatuto aí de Paraisópolis. Entretanto, ele vai trabalhar mais com as peculiaridades aí dos servidores do município, tá? Então, aqui se você está vindo da iniciativa privada, é só você comparar. Bom, a CLT que vai reger o funcionário lá privado, né? Já o funcionário público, ele é regido pelo estatuto. Então, aqui a gente vai ver deveres do funcionário, direitos, proibições, ok? E por aí vai. Mas vem comigo aqui. Primeiro aqui em cima, ó, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, a Câmara Municipal de Paraisópolis decreta e eu sanciono a seguinte lei. Primeiro, disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei
regula as condições de provimento e vacância dos cargos públicos municipais, os direitos e vantagens, os diversos e responsabilidades dos funcionários públicos do município. Beleza? Bom, aqui quando a gente fala primeiro de provimento, entenda provimento o quê? O cargo está vago e ele é provido. Vacância é exatamente o contrário. O cargo está provido, tá? O cargo está ocupado e ele passa a ficar vago. Então, se deu a vacância. Mas isso a gente vai estudando, eu vou te explicando durante as aulas. Parágrafo único. As suas disposições estende-se ao magistério no que forem aplicáveis, tendo-se em vista a natureza das respectivas funções, tá? Porque tem muitos municípios que acabam diferenciando aí, tá? Botando um estatuto e também a lei lá para o pessoal que trabalha no magistério. Mas aqui ele diz que essas disposições que vamos estudar servem também para o pessoal do magistério. Artigo 2º, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público, tá? Aqui ele não está dizendo ainda se é por concurso ou não. Nós vamos ver que nós temos cargos efetivos e cargos comissionados. Mas você tem que entender a definição. Funcionário público é uma pessoa que foi legalmente investida em um cargo público. Ponto. Beleza? Artigo 3º, cargo público para os efeitos deste estatuto é o criado por lei, então o cargo ele tem que ser criado por lei, em número certo, com denominação própria e pago por quem? Pelos cofres do município ou pelos cofres públicos. Beleza? Então, essa é a definição aí, ó, de cargo público. Parágrafo 1º. Os vencimentos dos cargos públicos obedecerão aos padrões previamente fixados em lei. Beleza. Então, para os vencimentos serem estabelecidos aí, padrões de vencimentos para os cargos, deverá ter o quê? Uma fixação prévia em lei. Parágrafo 2º. Os funcionários de igual categoria perceberão vencimentos iguais, salvo os remunerados por meio de percentagem observada a classificação estabelecida em lei. Então, a priori aí, tá? Os vencimentos serão iguais, tendo aí essa ressalva de remuneração diferenciada por meio de percentagem. Artigo 4º, os cargos são de carreira e isolados. Professor, qual a diferença? Vou te dar a diferença em exemplos, tá? Cargo de carreira, eu pego aí um assistente administrativo, por exemplo, tá? Um guarda municipal. Já os isolados, eu pego aí um contador, tá? Eles não têm carreira, é um cargo isolado. Beleza? Fiscal de imposto de renda, por exemplo. Ok? Parágrafo único. São de carreira os que integram em classe e correspondem a uma profissão. Isolados, os que não se podem integrar em classe, correspondem a certa e determinada função. Ok? Artigo 5º. Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimentos. Olha, está diferenciando tudo aí. A gente falou de cargos, agora a gente está em classe. Classe, agrupamento de cargos. Tem que ser o quê? Mesma profissão e padrão de vencimentos iguais. Carreira é um conjunto de classe da mesma profissão, tá? Você vê que carreira já passou a ser um conjunto de classe. Classe é o quê? Um conjunto de cargos. Então, carreira é um conjunto de classe da mesma profissão, escalonados segundo os padrões de vencimento. Artigo 8º, quadro é um conjunto de carreiras e cargos isolados. São definições objetivas, ok? Que facilmente você consegue gravar isso daí. Artigo 9º. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, sem distinção de sexo, observadas as condições de capacidade prescritas nas leis, regulamentos e instruções baixadas pelos órgãos competentes. Okay? Então, ó, cargo é acessível a todos os brasileiros, sendo brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Ele engloba aí desde que tenha nacionalidade brasileira. Parágrafo único. Os cargos públicos, salvos de confiança, serão preenchidos por concurso de prova e subsidiariamente de títulos. Ok?
Aqui, salvo de confiança, ele até vai um pouco fora da curva, mas eu vou explicar isso, vocês vão entender. Artigo 10. Os cargos de carreira serão de provimento efetivo. Os isolados serão de provimento efetivo ou em comissão, segundo a lei que os criar. Então, de praxe aí, pessoal, quando eu falar em cargo de carreira, nós temos o quê? Provimento efetivo, ok? Quando a gente falar cargos isolados, nós temos aí provimento efetivo ou em comissão. Então, os isolados podem ter essas duas categorias aí, efetivo ou comissionado. Beleza? Bom, título 1, provimento e vacância dos cargos públicos. Já falei o que é provimento e o que é vacância. Vamos falar um pouquinho aí do provimento. Artigo 11, compete ao chefe do Poder Executivo. Quem está estudando lá lei orgânica comigo já está ligado. Chefe do Poder Executivo é quem? O prefeito. Tá? Então, compete ao chefe do Poder Executivo prover por decreto. Cuidado com isso aqui, tá? Os cargos públicos municipais. Artigo 12. Os cargos públicos são providos por. Nós temos formas de provimento, que a gente chama, tá? Nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Nós vamos dar uma olhada, passar por alguns deles aí. Você vem comigo, presta atenção, faça as suas anotações, porque tem umas diferenças aí básicas que vai ajudar você na hora da prova, tá? Artigo 13. São requisitos para provimento em cargo público. Ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, haver cumprido as obrigações e os encargos para com a segurança nacional, estar no gozo dos direitos políticos, ter boa conduta, gozar de boa saúde, possuir aptidão para o exercício da função e ter atendido as condições especiais prescritas para determinados cargos ou carreiras. Beleza? Porque às vezes é uma coisa que tem que ter uma formação específica. Então deverá estar determinado lá em edital. Das nomeações, capítulo 2, artigo 14, as nomeações serão feitas, primeiro, para estágio probatório, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira, observado sempre a condição do artigo 15, que nós vamos ver mais a seguir, mas já te adianto o quê? Ele é nomeado para o estágio probatório porque ele tem que cumprir o estágio probatório para alcançar, tá, o cargo, a efetividade no serviço público. Se ele não passar pelo estágio probatório, ele não tem como alcançar a estabilidade, porque o estágio probatório, durante 3 anos, ele será avaliado. Segundo, em comissão, tratando-se de cargo de confiança ou isolado, quando o ocupante achar-se afastado legal e temporariamente. Também em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento efetivo, isolado ou de classe inicial de carreira, e o candidato for ocupante de cargo público com estágio probatório completo. Tá? Então, se for completo, ele já pode ser nomeado. Direto, né? Beleza? Interinamente, pelo prazo máximo de 1 ano, para cargo vago, isolado ou de classe inicial de carreira, quando não houver candidato que satisfaça as condições para nomeação efetiva ou estágio probatório. E, por último, em substituição para cargo isolado e a funcionário afastado legal e temporariamente. Então, nesses casos aí, nós teremos nomeação. Artigo 15, para as nomeações em caráter efetivo, que nós vimos lá no parágrafo primeiro, no inciso 1º, e para estágio probatório, além dos requisitos enumerados do artigo 13, é a condição que o candidato se tenha habilitado em concurso, cujo prazo de validade não tenha ainda sido ou não tenha ainda expirado. Exatamente por isso, pessoal, porque até para ele ser nomeado em cargo efetivo, ele tem que cumprir o estágio probatório, uma coisa leva a outra, porque ele cumpriu, ele fez o concurso público e cumpriu as regras para a sua nomeação. Artigo 16, estágio probatório é o período de 730 dias de exercício de funcionário, durante o qual
é apurada a conveniência ou não de sua confirmação, mediante a verificação dos seguintes requisitos. Aqui ele quis complicar botando em dia, pessoal, só que aqui são 3 anos. Tá? Ele quis fazer uma gracinha aí. Então, os requisitos, idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço e eficiência. Beleza? Então, isso aqui vai fazer parte da avaliação durante o estágio probatório do servidor. Artigo 17. A conclusão do estágio importará na efetivação automática do funcionário. Viu? O que eu falei antes. Para você, ou seja, para se tornar efetivo, deve cumprir o estágio probatório e ser aprovado na avaliação do estágio probatório. Parágrafo 2º, não fica sujeito a novo estágio o candidato nomeado para cargo de provimento efetivo, quando já for ocupante de cargo público e tiver concluído o estágio probatório. Nesse caso, a nomeação será feita em caráter efetivo. Como isso funciona? Vamos lá. Vou dar exemplo aí mesmo de Paraisópolis. Você é servidor público, ok? Só que você vê um concurso lá, você fez uma formação e você quer prestar concurso para outro cargo que você vai receber melhor, beleza? Mas você já é efetivo, você já trabalha mais de 3 anos. Então você já cumpriu o estágio probatório. Você passa no concurso e vai, tá? E vai trabalhar lá no outro cargo, lá no seu outro cargo que você vai exercer. Você vai precisar concluir o estágio probatório de novo? Não. A sua nomeação já será diretamente no caráter efetivo. Você não precisa passar por 3 anos de caráter efetivo novamente. Ou, perdão, 3 anos de estágio probatório. Tá? Você já vai direto para a efetividade. Artigo 18. Funcionário ocupante de cargo isolado ou de carreira não poderá ser provido interinamente em qualquer outro cargo de provimento efetivo. Tá? Artigo 19. O exercício interino de cargos cujo provimento dependa de concurso não isenta dessa exigência o respectivo ocupante, para nomeação efetiva ou para estágio probatório, qualquer que seja o tempo de serviço. Tá? Cuidado, ele está falando de exercício interino de cargo, tá? Que o provimento dependa de cargo. Isso aí não isenta ele, é lógico que não, para nomeação efetiva ou estágio probatório. Ele tem que fazer, pô. Ele estava interino lá, e depende de concurso cargo, ok? Parágrafo 4º. Homologado o resultado do concurso, serão exonerados os interinos inabilitados. Capítulo 3, vamos falar um pouquinho dos concursos, tá? Como se dão aí, até mesmo o que vocês estão fazendo aí, estudando, se preparando para o concurso. Artigo 21. Os concursos serão de provas e subsidiariamente de títulos, na formalidade das leis e regulamentos e de acordo com as instruções pedidas pelo órgão competente. Bom, provas, pessoal, a gente fala aí de nível fundamental, nível médio, tá? Títulos aí, provas e títulos, a gente já está falando aí de técnico de nível superior, tá? Mestrado, doutorado, tá bom? Parágrafo 2º. Nos casos em que a lei exigir conclusão de cursos especializados para provimento de cargos, só serão admitidos os cursos instituídos por lei. Tá? Isso aqui a gente passa rapidinho. Artigo 24. Os limites de idade para a inscrição em concurso e o prazo de validade deste serão fixados de acordo com a natureza das atribuições da carreira ou cargo nas instruções respectivas. Tá? Isso aqui deverá constar no edital, pessoal. Tá? Se você está fazendo o concurso sem ler o edital, cuidado, você tem que ler o edital para você ficar por dentro dessas informações. Que isso aqui, esse artigo 24, ele consta em edital. Artigo 25. Não ficarão sujeitos a limite de idade para inscrição em concurso os ocupantes efetivos de cargos públicos municipais. Tá? Ele não limita a idade aqui. Parágrafo único. Este favor poderá ser concedido aos ocupantes de cargos providos em comissão, aos funcionários interinos e aos extranumerários que conte pelo menos 3 anos de efetivo exercício. Tá? Mas aí, mais à frente, a gente vai falar da aposentadoria em uma condição aí,
que tem um limite de idade para o servidor ficar, né, na administração. Mais lá para frente a gente vai falar. Da posse, que capítulo 4, que é importante também. Artigo 27, posse é o ato que investe o cidadão em cargo ou em função gratificada. Tá? Então, ó, o ato de investir que investe o cidadão é a posse, tá? Não é a nomeação, não. Parágrafo único, não haverá posse nos casos de promoção e de designação para desempenho de função não gratificada. Também é importante você anotar essa ressalva. Ó, a posse em todos os casos, só na promoção e de designação para desempenho de função gratificada, que não há posse. Artigo 28. A posse será dada pelo prefeito e, quanto ao pessoal da Secretaria da Câmara, pelo presidente da Câmara. Tá? Então, ó, executivo pelo prefeito e legislativo, presidente da Câmara Municipal, para dar posse aí. Artigo 29. A posse verificar-se-á mediante a assinatura de um termo em que o funcionário prometa cumprir fielmente os deveres do cargo ou da função. Tá? Porque quando você é investido em cargo público, você é um servidor, um funcionário público, as suas atitudes devem ser, não que não devam ser, quando você não é servidor, exemplares. Você tem que cumprir, tá? Tudo que demanda de um servidor público que está ali para servir, na verdade, a população. Parágrafo único. O termo será assinado pela autoridade que der posse e especificará os documentos e títulos exibidos. Artigo 30. A posse poderá ser tomada por procuração quando se tratar de funcionário ausente do município em comissão ou, em casos especiais, a critério da autoridade competente. Isso aqui vem prova, tá, pessoal? Que a posse pode se dar através de procuração? Pode sim, ok? Aqui ele até diz alguns casos aí, ó, de funcionário ausente do município em comissão ou casos especiais. Mas isso será sempre a critério da administração ou da autoridade que é competente para dar posse. Certinho? Artigo 32. A posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias. Guarda esse prazo aqui, contados da data da publicação do decreto do órgão oficial. Então, foi publicado lá, ó, tá? A data da posse, ou foi publicado que ele deverá tomar posse, ele tem 30 dias para fazer, para tomar posse, ok? Parágrafo 1º, e lembrando, essa posse pode ser por procuração específica. Parágrafo 1º, este prazo poderá ser prorrogado por 30 dias mediante solicitação escrita do interessado e despacho da autoridade competente para dar posse. Parágrafo 3º, se a posse não se der dentro do prazo inicial ou de prorrogação, será tomado sem efeito por decreto a nomeação. Tá? Então, olha aqui, pessoal, quando a posse, ok, ela não se dá no prazo aí, tá? A nomeação fica sem efeito, tá legal? Perde o efeito, esse ato de nomeação. Capítulo 4 do exercício. Artigo 34. O início, a interrupção e o reinício do serviço serão registrados no assentamento individual do funcionário. O assentamento individual é o CPF, né? É o diário do servidor. Tudo é anotado ali. Tudo constará no assentamento individual do servidor. Artigo 35. O chefe da repartição ou do serviço em que for lotado o funcionário é a autoridade competente para dar-lhe exercício. Cuidado, né? Para dar posse, tá? Ele aqui já tomou posse, ele vai entrar em exercício. Então, quem dá o exercício é a autoridade competente, o chefe da repartição, tá? Ou do serviço, que o servidor for lotado. Artigo 36. O exercício do cargo ou da função terá início dentro do prazo de 30 dias, contados a partir de quando ele deverá tomar posse. Ó, saiu aqui, ó, você vai tomar posse. Primeiro, a partir você vai entrar em exercício, perdão,
A partir da data da posse, nos cargos de nomeação e designação para a função gratificada, então, tomou posse, ele tem 30 dias para entrar em exercício nesses casos. E também da data da publicação oficial do ato em qualquer outro caso, tá bom? Então, a partir desses dois momentos aqui, ele terá 30 dias para entrar em exercício. Artigo 38. Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquele em que estiver lotado, salvo os casos previstos neste estatuto ou prévia autorização do prefeito. Tá? Ele não pode ter exercício em outra repartição diferente da que ele for lotado, mas existem essas ressalvas aqui, ó, tá? Tendo alguma previsão no estatuto ou se for autorizado pelo prefeito. Cuidado com essas ressalvas, pessoal. Parágrafo único. Nesta última hipótese, o afastamento do funcionário só será permitido para fim determinado e por prazo curto, que será, ó, última hipótese, é o quê? Prévia autorização do prefeito. Artigo 39. Entende-se por lotação o número de funcionários de cada carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição ou serviço. Aqui é a definição de lotação que eu botei, mas isso aqui não cai em prova não, mas é para completar aqui o artigo, tá? Artigo 40. O funcionário deverá apresentar ao competente órgão de pessoal, após ter tomado posse, e antes de entrar em exercício, os elementos necessários à abertura do assentamento individual. Quais são? Aqui tem endereço, tá? Ele vai ter que apresentar número de dependentes, tá bom? Os documentos lá, lógico, vai ser verificado antes, mas ele precisa ter lá, dependendo da chefia, os documentos comprovando o seu grau de instrução, enfim, por aí vai. Artigo 41. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo estabelecido no artigo 36 será exonerado do cargo ou destituído da função mediante ato do prefeito, tá? Então, ó, não entrou em exercício, pessoal, é diferente lá de não tomou posse, tá? Quando ele não entra em exercício, porque ele já foi nomeado e tomou posse, certo? Foi nomeado e tomou posse, aí ele vai entrar em exercício. Se ele não entra em exercício no prazo, ele é exonerado, ok? Ele é exonerado, é diferente, que eu chamei a atenção de vocês. Se ele toma posse se ele é nomeado e não toma posse, esse ato de nomeação, ele perde o efeito. Vocês lembram? Eu falei disso lá atrás. Presta atenção. Aqui ele já foi nomeado, tomou posse, e, entretanto, ele não entrou em exercício dentro do prazo estabelecido. Então, ele é exonerado do cargo ou destituído da função se ele não entrar em exercício. Beleza? Preste atenção nessas diferenças aí. Artigo 42. Salvo os casos previstos no presente estatuto, o funcionário que interromper o exercício por 30 dias consecutivos será demitido por abandono do cargo, observadas as prescrições do título 3, capítulo 4. Bom, 30 dias consecutivos, nós temos aí o abandono do cargo. Entretanto, nós teremos aqui, eu não sei se é nesse aqui que a gente fala nesse início de aula, mas também teremos aí que a gente fala de inassiduidade habitual, que aí são 60 dias, em regra, né, interpolados no período de 12 meses, mas guarde aqui, tá, que no caso de abandono de cargo, a gente fala em 30 dias consecutivos, sem justificativa nas faltas. Artigo 43. O número de dias que o funcionário gastar em viagem para entrar em exercício será considerado para todos os efeitos, como de efetivo exercício. Tá? Artigo 44. Nenhum funcionário poderá ausentar-se do município para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres municipais, sem autorização ou designação expressa do prefeito. Eu quero viajar,
mas não vai ter ônus para o município. Eu que vou bancar toda a minha viagem aí, missão e tal. Não pode se não houver, mesmo que o município não pague, se não houver a expressa designação ou autorização do prefeito. Artigo 45. Salvo caso de absoluta conveniência a juízo do prefeito, nenhum funcionário poderá permanecer por mais de 4 anos em missão fora do município, nem exercer outra, sendo depois de decorridos 4 anos de efetivo ou de serviço efetivo no município, contados a data do regresso. Vamos lá, para a gente contextualizar. O servidor, ele se ausenta do município, tá, para cumprir missão. Ele fica 4 anos. Beleza? Ele tem que retornar, trabalhar 4 anos para depois se ausentar novamente, se for o caso. Entenderam? Artigo 46. O funcionário preso preventivamente, pronunciado por crime comum ou funcional ou condenado por crime inafiançável em processo do qual não haja pronúncia, será considerado afastado do exercício até a condenação ou absolvição passada em julgado, que é aquela transitada de julgado. Tá legal? Parágrafo 1º. Durante o afastamento, o funcionário perderá 1/3 do vencimento ou remuneração, tendo direito à diferença se for afinal absolvido. Então ele está lá, está cumprindo lá. Beleza? Só que no final ele foi absolvido. Pô, mas descontado já 1/3 de cada mês ali do vencimento do servidor. Então ele será ressarcido da diferença do que foi descontado, se inocentado. Parágrafo 2º. No caso de condenação, e se este não for de natureza que determine a demissão do funcionário, continuará o mesmo afastado na forma deste artigo, até o cumprimento total da pena, com direito apenas a 1/3 do vencimento ou remuneração. Aqui já fica diferente, ele só vai receber 1/3. Tá legal? E existem algumas condenações realmente que acarreta até a demissão do funcionário. Tá? Mas se não for o caso, como ele diz, de demissão. Capítulo 7, vamos falar aí da promoção, tá? Artigo 47. As promoções obedecerão ao critério de antiguidade de classe e ao merecimento alternadamente, de acordo com o regulamento que foi expedido, salvo quando a classe final de carreira, neste caso, serão feitos somente pelo critério de vencimento. Beleza? Artigo 49. A promoção por antiguidade recairá no funcionário mais antigo da classe. Tá? É lógico. Artigo 50. A promoção por merecimento recairá no funcionário público escolhido pelo prefeito, dentre os que figurarem em lista que for organizada na forma do regulamento. Então terá uma lista lá. Quando for por merecimento, quem escolhe o funcionário é o prefeito. Artigo 51. Não poderá ser promovido, inclusive, à classe final de carreira, o funcionário que não tenha interstício de 730 dias de exercício de classe. Aqui fala de 730 dias, a gente acaba falando em 3 anos, né? Mas aqui pode até correr 730 dias, ser bem objetivo, diferente do estágio probatório. Tá? Então não poderá ter essa promoção aí, se o funcionário não tem aí, né, esse tempo de exercício no final da carreira. Bom, artigo 54. A antiguidade de classe será determinada pelo tempo de efetivo exercício do funcionário na classe a que pertencer. Por que ele traz aqui efetivo exercício? Porque o efetivo exercício é quando ele realmente está trabalhando. Ok? Então, a antiguidade é determinada pelo tempo de efetivo exercício, que ele está cumprindo lá a atividade dele. Artigo 55. A antiguidade de classe, no caso de transferência a pedido, tá? Pedido sempre do servidor, né? Ele que está pedindo para sair. Ofício é vontade da administração. Então, a pedido será contada da data em que o funcionário entrar em exercício na nova classe. Então, ele mudou de classe, começa a contar a partir daquele momento a antiguidade de classe. Parágrafo único. Se a transferência ocorrer aí, ó, viu? Ex officio, ou seja, aí já é
força da administração, vontade da administração, aqui, ó, no interesse da administração, será levado em conta o tempo de efetivo exercício na classe a que pertencia. Artigo 57. Na classificação por antiguidade, quando ocorrer empate no tempo de serviço, terá preferência sucessivamente quem? A linha A, o funcionário casado ou viúvo, que tiver maior número de filhos. A linha B, casado. E a linha C, o mais idoso. Então, isso daqui, ó, sucessivamente. Quem vai primeiro? O funcionário casado ou viúvo, que tiver maior número de filhos. Depois, o que é apenas casado. E depois, o mais idoso. Parágrafo 2º. Não serão considerados para efeito deste artigo os filhos maiores e os que exerçam qualquer atividade remunerada. Artigo 59. Não poderá ser promovido funcionário que estiver suspenso disciplinar ou preventivamente. É lógico, né? Se o funcionário está cumprindo uma suspensão disciplinar, tá? Ou está suspenso preventivamente, não poderá ser promovido. Artigo 62. A promoção do funcionário em exercício de mandato legislativo, tá? Só se poderá fazer por antiguidade. Que mandato legislativo a gente tem aí um vereador, por exemplo, enfim. Artigo 63. Não poderá ser promovido por antiguidade ou merecimento o funcionário que não possui diploma exigido em lei para o exercício da profissão a qual corresponder as atribuições de carreira. É lógico que não, pô. Se ele vai para uma escala maior, ele tem que ter o diploma lá e as habilidades correspondentes. Beleza? Bom, chegamos ao final dessa primeira aula. Já te peço aí, ó, que você deixe o seu like, te convido a se inscrever no canal, tá? Que é muito importante para a gente. Também acione o sininho para você receber notificações dos vídeos, conteúdos que foram lançados aqui. Bom, a nossa questão funciona assim, tá aí na tela. Você vai pausar o vídeo, vai responder e a gente já volta aí com gabarito, explicações e comentários. Beleza? Voltamos. Questão diz assim, ó. Sobre a Lei Orgânica de Paraisópolis, é correto dizer que letra A. A promoção do funcionário em exercício de mandato legislativo só se poderá fazer por merecimento negativo, pessoal. Tá? Há um equívoco aí, exatamente o contrário, que diz assim, ó, a promoção, artigo 62, olha lá, de exercício de mandato legislativo só pode ser feita a partir do que? Da antiguidade. Quando ele bota aí merecimento, ele deixa a questão ou a opção equivocada. Então, a letra A não é a que a gente quer, não é o nosso gabarito. Letra B. Compete ao chefe do Poder Executivo prover por portaria os cargos públicos municipais. Pessoal, onde está o equívoco aí? Ele não provê por portaria, é por decreto. Ok? Bem objetivo, e lá, ó, artigo 11, a opção B, como base, ó, lá, de prover por decreto, tá? Os cargos públicos aí, o chefe do executivo é por decreto, não é por portaria. Letra C. Cargo público para os efeitos deste estatuto é o criado por lei em número certo, com denominação própria, pagos pelos cofres do município. Certinho, nosso gabarito aí é a letra C, tá? Artigo 3º aí, ó, batata, certinho. Mas vamos dar uma olhada aí na letra D, que é a última a ser analisada, que diz que se a pessoa não se der, se a pessoa foi ótima, né? Se a posse não se der dentro do prazo inicial ou de prorrogação, o servidor será exonerado. Pessoal, está errado, eu até enfatizei isso, tá? Artigo 32, parágrafo 3º. Olha lá. Se a posse não se der dentro do prazo inicial ou de prorrogação, o que será tornado sem efeito? Ó, a nomeação, tá? Então, quando aí, pessoal, a gente fala de exoneração, é quando ele não entra em exercício. Nós falamos sobre isso, tá? Então, aqui, ó, não tomou posse, tá? Dentro do prazo, o ato de nomeação através de decreto é tornado sem efeito. Então, aí, realmente, o nosso gabarito é a letra C, que é a opção correta, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula.
Já te convido a visitar nossas redes sociais. Vai aqui na descrição do vídeo que tem muita coisa boa. Também, mais uma vez, convido a se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo, que você nos ajudará pra caramba no nosso crescimento. Pessoal, professor Gabriel Velasco do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Forte abraço, nos vemos em breve, até a próxima aula. Fui, tchau!